Um teatro lotado. As luzes se apagam. No palco, um menino de 10 anos se senta ao piano e começa a tocar. Cada nota parece falar direto à alma. Na plateia, um homem elegante prende o choro. Ele reconhece os traços, o jeito e sabe, aquele menino é o filho que eu mandei esquecer. Como o destino o trouxe até ali? E será que ainda há tempo para consertar o que foi destruído? Curta o vídeo, inscreva-se e comente. Você acredita que o arrependimento pode se transformar em amor? Eduardo Nogueira empurrou a porta de vidro do estúdio com a mesma frieza com que conduzia suas reuniões de negócios. O salto italiano ecoava no piso de mármore enquanto ele observava os músicos ensaiando através das cabines à prova de som. Aos 38 anos, havia transformado a Nogueira Music em uma das maiores gravadoras do país, e cada decisão que tomava era calculada para gerar lucro, nunca sentimento. Senhor Nogueira, a nova assistente musical chegou. A secretária se aproximou com um tablet nas mãos, hesitante. Eduardo nem levantou os olhos dos contratos espalhados sobre a mesa de mogno. Que comece logo. Temos o prazo da campanha Novos Talentos se esgotando, e eu não aceito atrasos. Sua voz cortava o ar como uma lâmina, sem espaço para questionamentos. Quando Clara Medeiros entrou na sala, o cheiro suave de lavanda pareceu suavizar a atmosfera pesada. Ela carregava uma pasta de partituras contra o peito, e seus dedos longos e delicados denunciavam anos de dedicação ao piano. O vestido azul marinho simples contrastava com a elegância natural que emanava de cada movimento. Boa tarde, Sr. Nogueira. Sou Clara, a pianista que... Ela começou a falar, mas Eduardo a interrompeu sem cerimônia. Eu sei quem você é. Preciso que analise essas demos e selecione apenas os talentos que podem gerar retorno financeiro imediato. Sentimentalismo não vende discos. Ele deslizou uma pilha de CDs pela mesa, ainda sem olhar diretamente para ela. Clara respirou fundo, sentindo a textura áspera do couro da cadeira sob as palmas das mãos. Com todo o respeito, Sr. Nogueira, música não é apenas sobre lucro. É sobre tocar a alma das pessoas, criar conexões verdadeiras. Finalmente, Eduardo levantou a cabeça. Seus olhos castanho escuros encontraram os dela. E por um instante imperceptível, algo tremulou em seu peito. A determinação nos olhos verdes dela o incomodava de uma forma que não conseguia explicar. Senhora Medeiros, eu não contratei uma filósofa. Contratei uma profissional. Se quer discutir sobre almas e conexões, procure uma igreja. As palavras saíram mais duras do que pretendia, como se precisasse se proteger de algo que nem mesmo compreendia. Os dias seguintes transcorreram em um ritmo acelerado. Clara trabalhava incansavelmente, ouvindo cada demo com a atenção que Eduardo jamais demonstrara. Ela anotava detalhes que ele considerava irrelevantes, a emoção na voz de um cantor iniciante, a criatividade na composição de um jovem rapper, a técnica apurada de uma violinista clássica. Durante uma tarde chuvosa, o som do piano no estúdio 3 chamou a atenção de Eduardo. Através do vidro, viu Clara tocando uma melodia que jamais havia escutado. Suas mãos dançavam sobre as teclas com uma precisão que beirava a perfeição, mas era a expressão em seu rosto que o paralisou. Ela sorria levemente, os olhos fechados, como se estivesse conversando com uma antiga amiga. Sem perceber, Eduardo se aproximou da porta. O aroma do café recém-passado misturava-se com o perfume dela, criando uma atmosfera que o fazia questionar suas próprias convicções. Quando Clara terminou de tocar, o silêncio pesou entre eles como uma promessa não pronunciada. Essa música é sua? A pergunta escapou antes que ele pudesse controlá-la. Clara se virou e pela primeira vez ele viu vulnerabilidade em seus olhos. Compus para meu pai antes dele morrer. Ele dizia que a música era a única linguagem que nunca mentia.
Não vejo como isso agregaria valor comercial ao nosso catálogo. Eduardo tentou recuperar sua pose profissional, mas as palavras soaram vazias até para ele mesmo. Nem tudo precisa ter valor comercial para ter valor real, Sr. Nogueira. Clara se levantou, organizando as partituras com cuidado. Às vezes, o que mais importa é o que não pode ser vendido. Nas semanas seguintes, uma tensão estranha pairava entre eles. Eduardo se pegava inventando desculpas para passar pelo estúdio onde Clara trabalhava. Observava como ela tratava cada artista com respeito genuíno, como escutava suas histórias antes de avaliar seus talentos. Havia algo em sua abordagem que despertava uma curiosidade incômoda em seu peito. Uma noite, trabalhando até tarde, Eduardo encontrou Clara ainda no escritório, analisando contratos com uma xícara de chá fumegante ao lado. A luz do abajur criava sombras suaves em seu rosto concentrado. Você não tem família esperando em casa? Ele se encostou no batente da porta, tentando soar casual. Tenho apenas minha música e meus sonhos. Por enquanto, isso me basta. Clara sorriu e algo no peito dele se apertou de uma forma desconhecida. Sonhos não pagam contas. Eduardo entrou na sala, sentindo o cheiro de papel novo e tinta fresca dos contratos. Verdade, mas são eles que dão sentido a pagar as contas. Ela o encarou diretamente, sem medo. O senhor tem sonhos, Sr. Nogueira? A pergunta o pegou desprevenido. Eduardo se aproximou da janela, observando as luzes da cidade que nunca dormia. Eu tenho metas. Sonhos são luxos que não posso me permitir. Que tristeza! A voz de Clara era suave, mas carregada de uma melancolia que o atingiu como um soco no estômago. Naquela noite, pela primeira vez em anos, Eduardo teve dificuldades para dormir. A pergunta dela ecoava em sua mente, misturando-se com a melodia que ela havia tocado. Quando finalmente adormeceu, sonhou com teclas de piano e sorrisos genuínos. A aproximação aconteceu de forma gradual e inevitável. Eduardo começou a procurar a opinião de Clara sobre decisões importantes, inicialmente fingindo que era apenas profissional. Ela, por sua vez, começou a compreender a solidão que se escondia por trás da armadura empresarial dele. Uma tarde de sexta-feira, após uma reunião particularmente tensa com investidores, Eduardo encontrou Clara organizando suas coisas para ir embora. Algo em sua postura o fez hesitar. Clara. Sua voz saiu mais baixa do que o usual. Gostaria de jantar comigo hoje? Para discutir o projeto dos novos talentos, claro. Ela o estudou por um momento, como se pudesse ler através das mentiras que ele contava para si mesmo. Claro, Sr. Nogueira, mas só se promete que durante o jantar vai me chamar pelo nome. Naquela noite, no restaurante italiano que Eduardo frequentava havia anos, algo mudou entre eles. Longe do ambiente profissional, as conversas fluíam naturalmente. Clara falava sobre sua infância em uma cidade pequena, sobre o pai que a ensinou a tocar piano em um instrumento desafinado, sobre os sacrifícios que fizera para estudar música na capital. Eduardo, pela primeira vez em décadas, compartilhou memórias que mantinha trancadas. Falou sobre a pressão de herdar os negócios da família, sobre a mãe que morrera quando ele era adolescente, sobre como aprendera que demonstrar fraqueza era sinônimo de fracasso. Sabe o que mais me impressiona em você? Clara perguntou, mexendo distraidamente no molho da massa. Minha eficiência? Eduardo tentou brincar, mas sua voz tremia levemente. Sua solidão. A resposta foi direta, sem crueldade, apenas honestidade pura. Você construiu um império, mas esqueceu de construir uma vida. O jantar terminou em silêncio contemplativo. Quando Eduardo a levou para casa, o beijo aconteceu naturalmente, como se fosse a conclusão inevitável de uma música há muito tempo iniciada. Seus lábios eram macios e tinham gosto de vinho tinto e promessas não pronunciadas.
3 semanas depois, Clara se encontrava na sala do Eduardo, com as mãos tremendo enquanto segurava o resultado do exame. O papel fino parecia pesar toneladas entre seus dedos, e o cheiro do antisséptico hospitalar ainda grudava em suas roupas como uma lembrança persistente. Ela havia ensaiado 1000 formas de contar a notícia, mas todas as palavras pareciam inadequadas diante da magnitude do momento. Eduardo estava ao telefone, discutindo agressivamente os termos de um contrato internacional. Sua voz ecoava pela sala com a autoridade de sempre, cortante e implacável. Não aceito contrapropostas. É pegar ou largar. Ele bateu o punho na mesa, fazendo os porta-retratos de prêmios empresariais vibrarem. Quando finalmente desligou, Clara respirou fundo, sentindo o sabor metálico do nervosismo na boca. Eduardo, preciso falar com você sobre algo importante. Ele nem levantou os olhos dos documentos espalhados. Se é sobre a seleção dos novos talentos, pode enviar por e-mail. Estou ocupado. Não é sobre trabalho. A voz dela saiu mais firme do que esperava. É sobre nós. Algo no tom dela o fez parar. Eduardo finalmente a encarou, notando a palidez em seu rosto e a forma como ela apertava algo contra o peito. O que foi? Você está estranha desde segunda-feira. Clara se aproximou da mesa, colocando o exame diante dele com um movimento delicado, como quem manuseia cristal frágil. Estou grávida, Eduardo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eduardo olhou para o papel como se fosse escrito em um idioma estrangeiro, suas pupilas se dilatando enquanto processava a informação. O tic-tac do relógio de parede parecia marcar os segundos como uma contagem regressiva. Quantas semanas? Sua voz saiu rouca, quase inaudível. 8. Clara se sentou na cadeira à frente da mesa, suas pernas subitamente fracas. Eu já sabia há alguns dias, mas queria ter certeza antes de... Você tem certeza de que é meu? A pergunta explodiu no ar como um tiro, fria e cruel. Clara sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. O sangue subiu ao rosto, misturando vergonha e indignação. Como você pode perguntar isso? Eduardo se levantou bruscamente, caminhando até a janela com passos largos. Suas mãos tremiam enquanto afrouxava a gravata, como se ela estivesse sufocando-o. Clara, você não entende. Eu não posso ter um filho agora. Estou negociando a expansão para a Europa. Isso mudaria tudo. Mudaria o quê, exatamente? Clara se levantou também, sua voz ganhando força. Sua agenda de reuniões, seus lucros trimestrais. Mudaria minha vida inteira. Ele se virou para ela, os olhos flamejando. Eu trabalho 18 horas por dia. Não tenho tempo para fraldas e mamadeiras. Não tenho paciência para choradeiras no meio da madrugada. E eu não pedi para você criar o bebê sozinho. Clara se aproximou, tentando tocar seu braço, mas ele se afastou como se ela fosse radioativa. Pedi apenas para você aceitar que ele existe. Bem, eu não aceito. As palavras saíram como pedras atiradas, cada uma ferindo mais que a anterior. Eu não quero esse bebê, Clara, e se você insistir nisso, vai embora sozinha. Clara sentiu as lágrimas queimarem seus olhos, mas se recusou a deixá-las cair na frente dele. O cheiro do perfume importado dele, que antes a acalmava, agora a nauseava. Você não pode estar falando sério. Estou falando mais sério do que nunca na vida. Eduardo voltou para trás da mesa como se ela fosse um campo de batalha e ele precisasse de proteção. Eu não sou pai, Clara. Sou CEO. E CEOs tomam decisões racionais, não emocionais. Isso não é uma decisão de negócios. Clara bateu a mão na mesa, fazendo os papéis voarem. É uma vida humana, é nosso filho. É um problema. Ele abriu a gaveta e tirou um talão de cheques, começando a escrever com movimentos mecânicos. Um problema que pode ser resolvido de forma discreta e eficiente.
Clara olhou para ele como se estivesse vendo um estranho. O homem que havia beijado com ternura, que havia compartilhado seus medos mais profundos durante jantares íntimos, havia desaparecido completamente. Em seu lugar estava apenas a caricatura fria do empresário implacável. Você está me oferecendo dinheiro para fazer um aborto? A voz dela saiu baixa, perigosa. Estou oferecendo uma solução prática. Eduardo arrancou o cheque e estendeu para ela. 50 mil. Suficiente para resolver o problema e recomeçar sua vida em outro lugar. Clara olhou para o cheque como se fosse uma cobra venenosa. Lentamente, pegou o papel e o rasgou em pedaços pequenos, deixando os fragmentos caírem sobre a mesa como neve suja. Eu jamais mataria meu filho por dinheiro. Então, você está escolhendo tornar isso muito mais difícil do que precisa ser. Eduardo se sentou novamente, voltando sua atenção para os documentos como se ela não existisse. Quando tomar a decisão certa, me procure. Clara permaneceu imóvel por um momento, observando o homem que amava se transformar em gelo diante de seus olhos. O som da chuva começou a bater na janela, como se o céu estivesse chorando as lágrimas que ela se recusava a derramar. Eduardo, e sua voz era firme, carregada de uma determinação que ela nem sabia possuir. Olhe para mim. Ele levantou os olhos relutantemente. Eu vou ter esse bebê, com ou sem você. E quando ele crescer e perguntar sobre o pai, eu vou dizer a verdade. Que seu pai era um homem que conseguia reconhecer talento em estranhos, mas foi incapaz de reconhecer o amor quando ele bateu à sua porta. Clara pegou sua bolsa e caminhou até a porta, cada passo ecoando como uma sentença final. Clara. A voz dele a fez parar na soleira. Por um momento, ela esperou que ele dissesse algo que mudasse tudo, que pedisse desculpas, que corresse atrás dela. Deixe seu cartão corporativo na mesa da secretária. Clara fechou os olhos, sentindo uma dor física no peito. Quando os abriu novamente, havia uma frieza nova em seu olhar. Adeus, Eduardo. Naquela noite, Clara se encontrava sentada no chão de seu pequeno apartamento, cercada por partituras e lembranças. Suas mãos descansavam protetivamente sobre o ventre ainda plano, enquanto olhava para o piano que havia herdado do pai. O instrumento estava desafinado e tinha algumas teclas emperradas, mas era tudo que tinha. Bem pequeno, sussurrou para a barriga. Parece que somos só nós dois agora. Os próximos dias se arrastaram como uma névoa dolorosa. Clara teve que encontrar um novo emprego rapidamente, já que Eduardo havia deixado claro que sua permanência na gravadora era impossível. As entrevistas eram humilhantes. Quando mencionava a gravidez, via as portas se fecharem uma por uma. Finalmente, conseguiu uma vaga como professora de música em uma escola pública da periferia. O salário era uma fração do que ganhava na gravadora, mas era honesto e permitiria que criasse seu filho com dignidade. Na 12ª semana de gravidez, Clara tomou uma decisão que a assombrava há dias. Acariciou as teclas do piano pela última vez, sentindo a madeira lisa sob os dedos. Me perdoe, papai, sussurrou, mas seu neto precisa de mim agora. Ela vendeu o piano para um antiquário por metade do que valia, usando o dinheiro para pagar o depósito de um apartamento menor em um bairro mais simples e guardar uma reserva para o parto. Durante a gravidez, Clara descobriu uma força que não sabia possuir. Trabalhava durante o dia ensinando crianças a tocar instrumentos emprestados e à noite estudava sobre desenvolvimento infantil e economia doméstica. Suas mãos, antes macias de uma vida confortável, desenvolveram calos de tanto carregar livros e limpar a própria casa. Os enjoos matinais eram cruéis, especialmente durante as primeiras aulas do dia.
Mais de uma vez, teve que interromper uma explicação sobre teoria musical para correr ao banheiro. Mas quando voltava, via os olhinhos preocupados dos alunos, e isso lhe dava força para continuar. No 7º mês, durante uma aula particularmente difícil, Clara sentiu uma dor aguda no peito. O médico do posto de saúde foi direto. Senhora, sua pressão está muito alta. Precisa de repouso absoluto até o parto. Doutor, eu não posso parar de trabalhar. Se não trabalhar, não como. Se não parar, pode perder o bebê. Essa noite, Clara chorou pela primeira vez desde que saíra da gravadora. Não pela dor física, mas pelo medo de não conseguir dar ao filho a vida que ele merecia. O parto chegou em uma madrugada de chuva intensa. Clara estava sozinha quando as contrações começaram e teve que chamar um táxi para chegar ao hospital público. Durante o trajeto, segurava a barriga e sussurrava palavras de encorajamento para o bebê. Calma, meu amor. Mamãe está aqui. Mamãe sempre vai estar aqui. O trabalho de parto durou 14 horas exaustivas. Houve momentos em que os médicos se preocuparam com complicações e Clara chegou a perder a consciência por alguns segundos. Mas quando finalmente ouviu o choro forte e indignado do bebê, sorriu entre lágrimas. É um menino, anunciou a enfermeira, colocando o bebê pequeno e rosado em seus braços. Clara olhou para o rostinho perfeito e sentiu seu coração se reconstruir completamente. Os olhos do menino eram grandes e expressivos, e havia algo neles que ela reconhecia, a mesma intensidade que via no espelho quando tocava piano. Miguel, sussurrou, beijando a testinha macia. Você vai ser Miguel, como meu avô. E você vai ser a melodia mais bonita que o mundo já ouviu. Nas semanas seguintes, Clara aprendeu o que significava amor incondicional. Miguel era um bebê calmo e observador, que parecia estudar o mundo ao seu redor com curiosidade científica. Quando ela cantava para ele, seus olhinhos se fixavam em seu rosto com uma atenção que chegava a ser perturbadora. Voltou a trabalhar quando Miguel tinha 3 meses, carregando-o em um sling durante as aulas. Os diretores da escola inicialmente resistiram, mas quando viram como as crianças se comportavam melhor na presença do bebê, permitiram que continuasse. Professor Clara, perguntou uma aluna de 7 anos, por que o Miguel fica tão quietinho quando você toca? Clara sorriu, ajeitando o bebê em seus braços. Porque música é a linguagem que todos nós entendemos, mesmo antes de falar. E era verdade. Miguel parecia hipnotizado pelos sons ao seu redor. Quando Clara tocava flauta doce ou violão nas aulas, ele parava de se mexer e ficava completamente concentrado, como se estivesse absorvendo cada nota. Naquela noite, sozinha em seu pequeno apartamento, Clara olhou para Miguel dormindo no berço que havia montado com as próprias mãos. A lua cheia entrava pela janela, banhando o rosto angelical do bebê em luz prateada. Sabe de uma coisa, meu amor? Sussurrou, acariciando os cabelinhos escuros. Seu pai pode ter rejeitado você, mas eu sei que você vai provar para o mundo inteiro que foi a maior perda da vida dele. Miguel mexeu levemente no sono, como se tivesse ouvido e concordado com a promessa da mãe. Miguel cresceu como uma criança diferente das outras. Aos 2 anos, quando os vizinhos esperavam birras e travessuras típicas da idade, ele preferia sentar-se em silêncio, observando as formigas no quintal da escola ou acompanhando com os olhos o movimento das folhas ao vento. Clara notava como ele reagia a cada som ao redor. O barulho dos carros o incomodava, mas o canto dos passarinhos o deixava extasiado. Mãe, por que a música da chuva é diferente no telhado e na janela? Miguel perguntou em uma tarde cinzenta, seus grandes olhos castanhos fixos na água que escorria pelo vidro. Clara parou de corrigir as provas de seus alunos e olhou para o filho com aquela mistura de orgulho e surpresa que se tornara constante.
Aos 3 anos, Miguel fazia perguntas que crianças muito mais velhas não conseguiam formular. Porque cada superfície tem sua própria voz, meu amor. O telhado é mais grave, como um tambor. A janela é mais aguda, como um xilofone. Miguel assentiu seriamente, como se estivesse arquivando essa informação em um lugar especial da mente. E o coração da mamãe? Que som faz? A pergunta pegou Clara desprevenida. Ela puxou o menino para o colo, sentindo o cheiro doce de sabonete infantil em seus cabelos cacheados. Que som você acha que faz? Como um piano bem baixinho. Tic-tac, mas musical. Miguel encostou a orelha no peito dela concentrado. Fica mais rápido quando você fica feliz comigo. Clara beijou o topo da cabeça dele, sentindo uma emoção forte apertar sua garganta. Mesmo em meio às dificuldades financeiras e ao cansaço constante, momentos como esse a lembravam de que havia tomado a decisão certa. A escola onde trabalhava era humilde, com instrumentos emprestados e salas que precisavam de reformas urgentes. Mas Clara havia transformado aquele espaço em algo mágico para seus alunos. Na sala de música havia cartazes coloridos que ela mesma fizera, explicando teoria musical de forma lúdica, e um piano vertical antigo que conseguira através de uma doação. Foi em uma tarde de quinta-feira que tudo mudou. Clara estava organizando suas coisas após o horário das aulas, quando escutou uma melodia vinda da sala de música. O som era hesitante, mas havia algo nele que a fez parar imediatamente. Eram as primeiras notas de Para Elisa de Beethoven, mas tocadas com uma delicadeza que ela jamais ouvira. Caminhou silenciosamente até a porta entreaberta e espiou para dentro. Miguel, que deveria estar brincando com os blocos de montar no canto da sala, estava sentado no banquinho do piano. Seus pezinhos mal alcançavam os pedais, mas suas mãozinhas se moviam sobre as teclas com uma precisão que desafiava qualquer lógica. Clara prendeu a respiração. Ela jamais havia ensinado aquela música para Miguel. Na verdade, o piano da escola ficava sempre trancado, e ela só o abria durante as aulas. Mas, de alguma forma, o menino havia não apenas destravado a tampa das teclas, como estava reproduzindo uma das peças mais complexas do repertório clássico. Miguel! Clara entrou na sala devagar, como se qualquer movimento brusco pudesse quebrar o encanto. O menino parou de tocar e se virou para ela com uma expressão de quem havia sido pego fazendo algo errado. Desculpa, mãe. Eu só queria ver se conseguia fazer a música que você cantarola quando está triste. Que música eu cantarolo? Clara se ajoelhou ao lado do banquinho, na altura dos olhos dele. Essa aqui. Miguel voltou a tocar, mas dessa vez uma melodia que Clara reconheceu imediatamente. Era a composição que havia feito para o pai, a mesma que tocara para Eduardo anos atrás, na gravadora. O choque foi tão grande que Clara teve que se apoiar no piano. Miguel, onde você aprendeu essa música? Não aprendi. Ela já estava aqui dentro. O menino bateu levemente no próprio peito. Igual como você disse que o coração faz música, só que às vezes as músicas querem sair pelos dedos. Naquela noite, Clara ligou para a única pessoa em quem confiava. Dona Mercedes, a diretora da escola, que se tornara quase uma avó para Miguel. Mercedes, preciso te mostrar uma coisa. Você pode vir aqui em casa amanhã cedo? Claro, querida. Aconteceu alguma coisa? Aconteceu algo que eu não sei, se é um milagre ou se estou ficando louca. No dia seguinte, Clara pediu para Miguel tocar para Dona Mercedes. O menino, sempre tímido com estranhos, hesitou no início, mas acabou se sentando ao piano da escola e tocando não apenas para Elisa, mas também adaptações de músicas que ouvia no rádio e até mesmo algumas melodias que parecia estar inventando na hora. Dona Mercedes ficou em silêncio por longos minutos após a apresentação, as mãos trêmulas segurando o lenço que sempre carregava. Clara, esse menino não é apenas talentoso. Ele é um prodígio.
Mas como isso é possível? Ele nunca teve aulas de piano, mal consegue alcançar os pedais. Existem coisas que não podem ser ensinadas, querida. Só podem ser descobertas. Mercedes se aproximou de Miguel, que brincava distraído com as teclas. Você já pensou em filmá-lo tocando? A ideia pareceu absurda para Clara inicialmente. Eles mal tinham dinheiro para as necessidades básicas, que dirá para equipamentos de filmagem. Mas Mercedes insistiu, emprestando seu celular mais moderno e ajudando a gravar um vídeo simples de Miguel tocando. Vamos postar nas redes sociais da escola, sugeriu Mercedes. Pode ser que alguém se interesse em ajudar com aulas para ele. Clara concordou, sem imaginar o que estava prestes a acontecer. O vídeo foi postado em uma sexta-feira à tarde, com uma legenda simples. Miguel, 4 anos, tocando Beethoven de ouvido na nossa escola pública. Chica talento nato, chipa música transforma. Clara esperava, no máximo, algumas curtidas dos pais dos outros alunos. Na segunda-feira de manhã, seu telefone não parava de tocar. O vídeo havia sido compartilhado centenas de vezes durante o fim de semana e, de repente, jornalistas locais queriam entrevistar o menino prodígio da periferia. Clara, você precisa ver isso. Mercedes chegou correndo à sala de aula, tablet nas mãos. O vídeo do Miguel já tem mais de 50 mil visualizações. Clara olhou para a tela incrédula. Nos comentários, pessoas do mundo inteiro expressavam admiração pelo talento de Miguel. Alguns questionavam se o vídeo era real, outros ofereciam ajuda, e muitos simplesmente expressavam emoção pura ao ver uma criança tão pequena dominando o piano com tanta naturalidade. Olha esse comentário. Mercedes apontou para a tela. É de um professor do Conservatório Nacional. Ele quer falar com você. Enquanto Clara lia as mensagens que chegavam sem parar, Miguel continuava sua rotina normal, alheio ao frenesi que havia causado. Para ele, tocar piano era tão natural quanto respirar, e toda aquela agitação dos adultos ao seu redor não fazia muito sentido. Mãe, por que tem tanta gente falando do meu piano? Perguntou durante o almoço, mexendo distraído no prato de arroz e feijão. Porque você é muito especial, meu amor. Você tem um dom que poucas pessoas no mundo têm. Miguel pensou por um momento, mastigando devagar. Todo mundo tem dons. O seu é fazer as pessoas se sentirem melhor com música. O da dona Mercedes é cuidar das crianças. O meu é só fazer as músicas que estão aqui dentro saírem pelos dedos. A sabedoria simples do menino emocionou Clara. Mesmo com apenas 4 anos, Miguel já compreendia intuitivamente algo que muitos adultos levavam a vida inteira para aprender, que talentos são presentes que devem ser compartilhados, não motivos para a arrogância. Nas semanas seguintes, a vida de Clara e Miguel mudou drasticamente. Convites para programas de televisão chegavam diariamente, assim como propostas de empresários que queriam gerenciar a carreira do menino. Clara se sentia perdida em meio a tantas ofertas, mas uma ligação em particular chamou sua atenção. Alô, é a mãe do Miguel? A voz do outro lado da linha era profissional, mas calorosa. Meu nome é Roberto Silveira, sou produtor musical. Gostaria de conversar com a senhora sobre algumas oportunidades para seu filho. Que tipo de oportunidades? Clara respondeu com cautela. Já havia aprendido a desconfiar de promessas fáceis. Existe uma competição nacional de música infantil que está acontecendo este ano. É patrocinada por uma das maiores gravadoras do país e acredito que Miguel teria grandes chances de vencer. Além do prêmio em dinheiro, o vencedor ganha uma bolsa de estudos integral em um conservatório de música. Clara sentiu o coração acelerar. Uma bolsa de estudos seria a resposta para todas as suas preocupações sobre o futuro musical de Miguel. Qual é o nome da gravadora? Nogueira Music.
É uma empresa muito conceituada, com conexões internacionais. O próprio dono da empresa faz parte do júri. O nome atingiu Clara como um raio. Por um momento, ela não conseguiu falar, o telefone tremendo em sua mão. Senhora, está aí? Sim, estou aqui. Clara respirou fundo, tentando controlar a voz. Quando seria essa competição? Em 3 meses. Se tiver interesse, posso enviar todos os detalhes por e-mail. Após desligar, Clara se sentou na cozinha do pequeno apartamento, observando Miguel desenhar na mesa. O menino rabiscava notas musicais misturadas com borboletas e nuvens, sua língua de fora em concentração total. O destino estava pregando uma peça cruel neles. A empresa do homem que havia rejeitado Miguel antes mesmo de ele nascer, agora oferecia a oportunidade que poderia mudar suas vidas. Clara sabia que deveria recusar, proteger Miguel de qualquer possibilidade de encontrar o pai que não o queria. Mas quando olhou para o filho, viu nos olhos dele a mesma paixão pela música que a havia sustentado durante todos os momentos difíceis. Não tinha o direito de negar a Miguel a chance de desenvolver seu talento por causa de suas próprias feridas. Miguel, chamou suavemente, como você se sentiria se pudesse tocar piano para muitas pessoas importantes? O menino levantou os olhos do desenho pensativo. Se elas gostassem da música, eu ficaria feliz. Música é para ser compartilhada, né, mãe? Clara sorriu, sentindo uma mistura de orgulho e apreensão. É sim, meu amor, música é para ser compartilhada. Naquela noite, depois que Miguel adormeceu, Clara se sentou ao laptop emprestado de Mercedes e começou a preencher a inscrição para a competição. Cada campo do formulário parecia um passo em direção a um futuro incerto, mas cheio de possibilidades. Quando chegou ao campo Nome do Responsável, hesitou. Por anos, havia usado apenas seu nome de solteira para proteger Miguel de qualquer conexão com Eduardo. Mas agora, prestes a entrar no mundo musical profissional, onde o nome Nogueira era onipresente, percebeu que não poderia fugir para sempre do passado. Com dedos trêmulos digitou: Clara Medeiros, mãe de Miguel Medeiros Nogueira. Era a primeira vez em 4 anos que admitia, mesmo que apenas em um formulário, que Miguel tinha um pai. Um pai que em breve descobriria que o talento que havia ignorado estava prestes a brilhar bem diante de seus olhos. 3 meses depois, Clara segurava a mão de Miguel enquanto caminhavam pelo saguão luxuoso do Teatro Municipal. O cheiro de madeira encerada e o eco dos passos no mármore criavam uma atmosfera solene que fazia seu estômago revirar de nervosismo. Miguel, por outro lado, observava tudo com curiosidade tranquila, seus olhos brilhando ao ver os lustres de cristal refletindo luzes douradas no teto. Mãe, por que você está suando se não está calor? Miguel perguntou, com a honestidade típica das crianças, apertando a mão dela com seus dedinhos pequenos e quentes. Às vezes suamos quando estamos nervosos, não apenas quando está quente. Clara tentou sorrir, ajeitando o blazer azul marinho que havia comprado usado especialmente para a ocasião. Você está nervoso? Miguel balançou a cabeça, os cachos escuros dançando. O piano sempre fica igual, não importa onde ele esteja. As teclas fazem os mesmos sons. A simplicidade da resposta tranquilizou Clara momentaneamente. Para Miguel, aquilo era apenas mais uma oportunidade de fazer música, não o evento que poderia mudar suas vidas para sempre. O backstage fervilhava de atividade. Crianças de todas as idades ensaiavam instrumentos diferentes, enquanto pais ansiosos ajustavam roupas e sussurravam instruções de última hora. Clara notou como muitas famílias tinham uma equipe inteira. Professores particulares, assistentes, até mesmo maquiadores infantis. Vocês são os Medeiros? Uma mulher elegante se aproximou com uma prancheta, seus saltos ecoando no piso. Sou Patrícia,
coordenadora do evento. Miguel está inscrito para tocar em 15 minutos. Sim, somos nós. Clara apertou protetivamente a mão do filho. Patrícia olhou para Miguel com interesse profissional. É mesmo ele o menino do vídeo viral? Parece tão pequeno. Ele tem apenas 4 anos. Clara respondeu com uma ponta de irritação na voz. Bem, vamos ver se o talento é real ou apenas sorte de principiante. Patrícia fez uma anotação e se afastou, deixando Clara com vontade de defendê-lo. Mas Miguel já havia se distraído, observando uma menina tocando violino. No palco principal, o júri se acomodava em uma mesa longa. Clara reconheceu alguns rostos da mídia musical, mas seu sangue gelou quando viu Eduardo caminhando em direção à cadeira central. Ele estava mais magro do que lembrava, os cabelos com alguns fios grisalhos nas têmporas, mas ainda carregava aquela autoridade natural que a havia impressionado anos atrás. Mãe, aquele senhor está olhando para cá. Miguel apontou discretamente na direção de Eduardo. Clara seguiu o olhar do filho e percebeu que Eduardo havia parado de caminhar, suas feições tensas enquanto lia algo na lista de participantes. Mesmo à distância, ela podia ver o momento exato em que ele reconheceu o nome dela. Próximo, Miguel Medeiros Nogueira, 4 anos, piano. O apresentador anunciou, e Clara sentiu as pernas bambearem. Vamos, meu amor. Ela se abaixou na altura de Miguel, ajeitando sua camisa branca e gravata borboleta azul. Lembra do que conversamos? Tocar com o coração, não apenas com os dedos. Miguel repetiu a frase que se tornara um mantra entre eles. Quando subiram ao palco, Clara teve que resistir ao impulso de olhar diretamente para Eduardo. Em vez disso, concentrou-se em Miguel, que caminhava determinado em direção ao piano de cauda preto que dominava o centro do palco. O banquinho estava alto demais, e Clara precisou ajustá-lo. Suas mãos tremiam levemente enquanto girava o mecanismo, hiperconsciente de que Eduardo estava observando cada movimento a apenas alguns metros de distância. Obrigado, mãe. Miguel se sentou e testou os pedais, seus pezinhos mal os alcançando. Ele fechou os olhos por um momento, respirou fundo e colocou as mãos sobre as teclas. O que aconteceu a seguir silenciou completamente o teatro. Miguel começou a tocar uma versão de Clair de Lune, de Debussy, mas não era uma simples reprodução. Suas pequenas mãos encontraram nuances na melodia que Clara jamais havia ouvido, transformando a peça clássica em algo completamente novo. Cada nota fluía naturalmente para a próxima, como se fosse a própria respiração musicada. Na plateia, Clara viu pessoas se inclinando para a frente, completamente absortas. Uma jurada limpou discretamente uma lágrima do canto do olho. Mas foi Eduardo que chamou sua atenção. Ele havia se levantado da cadeira, as mãos apoiadas na mesa, o rosto uma máscara de incredulidade absoluta. Quando Miguel terminou, o silêncio durou alguns segundos antes dos aplausos explodirem. O menino se levantou, fez uma pequena reverência como Clara havia ensinado e sorriu com a naturalidade de quem acabara de fazer algo que adorava. Miguel! Um dos jurados se aproximou do microfone. Onde você aprendeu a tocar dessa forma? O menino pensou por um momento, seus grandes olhos sérios. Minha mãe sempre diz que a música é como uma conversa. Eu só converso com o piano, e ele me conta histórias. Essa música, ela fala sobre a lua conversando com as estrelas. Mais murmúrios admirados ecoaram pela plateia. Clara sentiu orgulho e terror em proporções iguais. Orgulho pelo talento extraordinário do filho. Terror pela reação que estava prestes a provocar em Eduardo. E essa composição que você tocou no final? Outro jurado perguntou. Não reconheci. Ah, essa eu fiz para minha mãe. Miguel sorriu na direção de Clara. Ela sempre fica triste quando pensa em algo que aconteceu antes de eu nascer. Essa música é para lembrar ela que coisas bonitas podem crescer mesmo depois de coisas tristes.
Clara sentiu as lágrimas queimarem seus olhos. Ela jamais havia contado a Miguel sobre Eduardo, mas de alguma forma o menino havia percebido sua melancolia e a transformado em música. Muito obrigado, Miguel. Pode se retirar. Daremos nossa decisão em 1 hora. O jurado principal dispensou o menino com um sorriso genuíno. Nos bastidores, Clara tentava processar o que havia acontecido quando sentiu uma presença atrás dela. Virou-se e encontrou Eduardo, seu rosto pálido e expressão indecifrável. Clara! Sua voz saiu rouca, quase irreconhecível. Eduardo! Ela instintivamente puxou Miguel para mais perto, mas o menino estava distraído bebendo água e não prestou atenção ao adulto. Ele é... Eduardo começou, mas as palavras morreram em sua garganta. Meu filho! Clara completou a frase, erguendo o queixo desafiadoramente. Apenas meu. Eduardo olhou para Miguel com uma intensidade que a assustou. Era como se estivesse tentando memorizar cada traço, cada gesto. O talento dele não tem nada a ver com você, Clara interrompeu, mas ambos sabiam que era mentira. O dom musical de Miguel era extraordinário demais para ser coincidência. Mãe, quem é esse senhor? Miguel finalmente notou Eduardo, olhando para ele com curiosidade genuína. Clara sentiu o mundo parar. Esta era a pergunta que havia temido por 4 anos, e agora ela chegava no pior momento possível. Eu sou... Eduardo começou, mas Clara o cortou rapidamente. Ele é um dos jurados, amor. Só veio parabenizar você pela apresentação. Miguel sorriu e estendeu a mãozinha para Eduardo. Muito prazer, senhor. Gostou da música que eu conversei com o piano? Eduardo olhou para a pequena mão estendida por um longo momento. Quando finalmente a apertou, Clara viu suas mãos tremendo. Foi a conversa mais bonita que já ouvi na vida. Eduardo respondeu, sua voz carregada de uma emoção que ele claramente lutava para controlar. Resultado da competição! O apresentador anunciou, salvando Clara da situação cada vez mais tensa. Miguel venceu por unanimidade. Quando seu nome foi anunciado, ele acenou para a plateia com a naturalidade de quem acabara de ganhar um prêmio escolar, não uma competição nacional. Mas foi durante a cerimônia de premiação que o momento mais impactante aconteceu. Miguel se aproximou do microfone e disse espontaneamente: quero dedicar essa vitória para minha mãe, que me ensinou que amor também é coragem. E para meu pai, onde quer que ele esteja, porque essa música nasceu do coração dela, mesmo quando estava quebrado. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os outros. Eduardo havia se levantado novamente, desta vez com lágrimas escorrendo abertamente pelo rosto. Pela primeira vez em anos, Clara o viu completamente humano, completamente vulnerável. Quando Miguel desceu do palco com o troféu nas mãos, Eduardo não conseguiu mais se conter. Aproximou-se deles, ignorando os olhares curiosos dos outros presentes. Clara, por favor, precisamos conversar. Não há nada para conversar. Ela pegou a mão de Miguel, pronta para sair. Por favor. A palavra saiu como um sussurro desesperado. Eu erro. Eu cometi o maior erro da minha vida. Miguel olhou entre os dois adultos, sua intuição infantil captando a tensão no ar. Mãe, por que o senhor está chorando se eu nem errei as notas? A pergunta inocente quebrou completamente a compostura de Eduardo. Ele se abaixou na altura de Miguel, seus olhos na mesma altura dos do menino. Você não errou nada, garoto. Eu que errei. Errei muito. Nos dias seguintes à competição, Eduardo não conseguia tirar Miguel da cabeça. Cada reunião de negócios era interrompida por flashes da apresentação do menino. Cada relatório financeiro se transformava em lembranças daqueles dedos pequenos, criando magia no piano. Pela primeira vez em sua carreira, havia cancelado 3 compromissos importantes simplesmente porque não conseguia se concentrar. Sua assistente, Marlene,
bateu na porta do escritório com hesitação. Senhor Nogueira, a senhora Clara Medeiros está aqui. Diz que tem assuntos pendentes para resolver. Eduardo sentiu o estômago se revirar. Havia passado os últimos 3 dias ensaiando mentalmente essa conversa, mas agora que o momento chegara, todas as palavras pareciam inadequadas. Clara entrou na sala com uma postura ereta, mas Eduardo conseguia ver a tensão em seus ombros. Ela usava o mesmo vestido azul marinho da competição e carregava uma pasta de documentos contra o peito como um escudo. Onde está Miguel? Foi a primeira pergunta dele, olhando atrás dela como se o menino fosse aparecer magicamente. Na escola, crianças precisam de rotina, mesmo depois de ganharem competições nacionais. Clara se sentou na cadeira em frente à mesa dele, mas manteve as costas eretas, sem se acomodar. Eduardo caminhou até a janela, incapaz de ficar parado. O cheiro do perfume dela ainda era o mesmo de anos atrás, trazendo memórias que ele havia enterrado profundamente. Clara, eu não sabia. Não sabia o quê? Ela interrompeu, sua voz cortante. Que crianças rejeitadas ainda nascem, que elas crescem, que podem ter talentos extraordinários mesmo sem o apoio do pai? Não sabia que eu era capaz de ser tão idiota. Eduardo se virou para ela e Clara viu algo em seus olhos que jamais havia visto antes. Vulnerabilidade genuína. Não sabia que abriria mão da coisa mais preciosa da minha vida por medo. Medo? Clara riu, mas não havia humor no som. Eduardo, você não teve medo. Você foi egoísta, cruel, calculista. Tudo isso também. Ele se aproximou da mesa, apoiando as mãos na superfície de mogno. Mas principalmente tive medo. Medo de não ser um bom pai. Medo de fracassar em algo que realmente importasse. Medo de amar alguém mais do que meus negócios. Clara observou as mãos dele na mesa. Mãos que já haviam tocado as dela com ternura, que agora tremiam levemente. E o que mudou, Eduardo? Por que essa conversa agora? Vi meu filho tocar piano. As palavras saíram como uma confissão dolorosa. Vi o que você conseguiu fazer sozinha. Vi o homenzinho incrível que ele está se tornando e percebi que não tenho absolutamente nada a ver com nada disso. Não tem mesmo, Clara concordou sem hesitação. Miguel é quem é apesar de você, não por causa de você. Eduardo absorveu o golpe sem reclamar. Eu sei. E sei que não mereço nem estar na mesma sala que vocês. Mas, Clara... Ele fez uma pausa, passando a mão pelos cabelos. Eu quero tentar. Quero aprender a ser o pai que ele merece. 4 anos tarde demais. Clara se levantou, caminhando até a janela onde tinham a mesma vista de antes. A cidade pulsava lá embaixo, indiferente ao drama pessoal que se desenrolava no escritório. Miguel não precisa de um pai agora, Eduardo. Ele precisa de estabilidade. E eu posso oferecer isso. Eduardo se aproximou, mas manteve distância respeitosa. A bolsa de estudos que ele ganhou na competição, posso complementar com aulas particulares, instrumentos melhores, oportunidades que uma criança com o talento dele deveria ter. Clara se virou bruscamente, os olhos flamejando. Você acha que pode comprar seu caminho de volta à vida dele? Que pode pagar pela paternidade como paga por tudo mais? Não é sobre dinheiro. Eduardo elevou a voz pela primeira vez. Depois respirou fundo para se controlar. É sobre dar a ele o que ele merece. É sobre não deixar que meus erros limitem o futuro dele. Seus erros já limitaram o futuro dele. Clara apontou para o peito dele com raiva. Ele cresceu sem pai. Perguntou por você centenas de vezes. Inventou histórias sobre onde você poderia estar. Por que não estava conosco? Eduardo sentiu cada palavra como uma facada. O que você disse a ele? A verdade, que seu pai tinha outras prioridades. Clara voltou para a cadeira, mas não se sentou.
que nem todos os homens conseguem ser pais. E agora? O que vai dizer agora? Eduardo se sentou pesadamente em sua cadeira, parecendo ter envelhecido anos em poucos minutos. Clara ficou em silêncio por um longo momento, estudando o homem à sua frente. Ele estava visivelmente diferente do executivo frio que a havia rejeitado anos atrás. Havia dor em seus olhos, arrependimento em cada linha de seu rosto. Não sei. A honestidade dela os surpreendeu. Eu passei 4 anos construindo uma vida onde você não existia, onde Miguel não precisava de você, e funcionou. Nós somos felizes. Eu vi isso. Eduardo assentiu tristemente. Vi como ele olha para você, como confia em você. Vi o amor entre vocês e senti ciúme de uma vida que eu mesmo rejeitei. Miguel perguntou por você, sabe? Clara disse suavemente, pegando Eduardo desprevenido. Depois da competição, queria saber por que o senhor do júri estava chorando. O que você respondeu? Que às vezes as pessoas choram quando percebem que perderam algo muito importante. Clara se sentou finalmente, a raiva dando lugar a uma exaustão emocional. Ele é muito esperto, Eduardo. Mais esperto do que deveria ser para a idade dele. Igual a mãe, Eduardo tentou sorrir, mas o resultado foi melancólico. Não, igual ao pai. Clara admitiu relutantemente. Ele tem sua capacidade de análise, sua intensidade quando se concentra em algo. Só que ele usa essas características para criar beleza, não para acumular riqueza. Eduardo absorveu a comparação em silêncio. Era a primeira vez que Clara admitia qualquer semelhança entre ele e Miguel, e isso o emocionou mais do que esperava. Clara, o que posso fazer? Como posso provar que mudei? Não sei se pode. Ela se inclinou para a frente, os cotovelos nos joelhos. Eduardo, você rejeitou um bebê que nem sequer havia nascido. Como eu posso confiar que não vai rejeitar uma criança de 4 anos se ela não corresponder às suas expectativas? Porque eu vi quem ele é. Eduardo se levantou novamente, agitado. Vi o talento dele, sim, mas vi muito mais. Vi a gentileza com que tratou um estranho que estava claramente perturbado. Vi a forma como falou sobre você, com tanto amor e gratidão. Vi um menino que transformou dor em música. E se ele decidir que não quer ser músico? E se quiser ser professor ou médico, ou qualquer outra coisa que não lhe dê prestígio? Clara testou, observando atentamente a reação dele. Eduardo hesitou apenas por um segundo, mas foi o suficiente para Clara notar. Viu? Ela se levantou, pegando a pasta. Você ainda vê Miguel como uma extensão dos seus sonhos, não como uma pessoa independente. Não, espera. Eduardo correu para bloquear a porta. Você está certa. Eu hesitei. Mas foi honestidade, não rejeição. Tenho medo de falhar com ele de novo, Clara. Tenho medo de não conseguir amá-lo do jeito certo. E como você acha que eu me senti quando descobri que estava grávida? Clara parou na frente dele, tão perto que podia sentir o cheiro da loção pós-barba dele. Você acha que eu não tive medo? Que eu sabia instintivamente como ser mãe? Como você fez então? Como aprendeu? Amando-o mais do que amava meus medos. Clara tocou levemente o braço dele. E aceitando que amor significa colocar a felicidade dele sempre antes da minha. Eduardo fechou os olhos, absorvendo as palavras. Ensina-me. Como? Ensina-me a amá-lo do jeito certo. Deixa-me tentar ser pai dele. Eduardo abriu os olhos e Clara viu lágrimas se formando. Eu não mereço essa chance, eu sei, mas ele merece ter um pai que pelo menos tente. Clara estudou o rosto dele por um longo momento. Via sinceridade ali, mas também via o mesmo homem que a havia machucado profundamente. A decisão que tomasse agora afetaria não apenas sua vida, mas principalmente a vida de Miguel.
Uma condição, ela disse finalmente. Qualquer uma. Nada de promessas grandiosas, nada de mudanças dramáticas na vida dele. Se você quiser fazer parte da vida do Miguel, vai ter que ganhar esse direito aos poucos. E se em qualquer momento eu perceber que você está machucando ele, você desaparece para sempre. Eduardo assentiu vigorosamente. Aceito. E Eduardo? Clara parou na porta, olhando por cima do ombro. Ele não sabe quem você é e só vai saber quando eu decidir que é hora certa, se é que vai ser. Depois que Clara saiu, Eduardo ficou sozinho em seu escritório, olhando pela janela para a cidade que havia conquistado, mas que de repente parecia vazia e sem sentido. Pela primeira vez em anos, tinha algo mais importante do que negócios para pensar. Pegou o telefone e cancelou todas as reuniões da semana. Tinha muito que aprender sobre ser pai. 2 semanas se passaram desde a conversa no escritório, e Eduardo encontrou uma nova rotina que jamais imaginou possível. Todas as tardes, às 5 em ponto, deixava a gravadora e dirigia até a escola pública onde Miguel estudava. Sentava-se discretamente nos bancos da pracinha, em frente ao portão, apenas observando o menino brincar durante o recreio ou esperando Clara buscá-lo. No início, sentia-se como um estranho espiando, mas aos poucos começou a entender os padrões de comportamento do filho. Miguel preferia brincar sozinho ou com uma única criança, em vez de grupos grandes. Quando outros meninos corriam e gritavam no pátio, ele se sentava na sombra, observando as formigas ou desenhando figuras na terra com gravetos. Senhor, o senhor está bem? Uma funcionária da escola se aproximou em uma tarde chuvosa. Eduardo percebeu que havia sido notado. Estou apenas admirando a arquitetura do prédio. Mentiu, sentindo-se ridículo. A mulher olhou para o prédio simples e depois de volta para ele com desconfiança. O senhor tem algum filho estudando aqui? Não exatamente. Eduardo se levantou, ajeitando o terno que estava completamente inadequado para sentar em bancos de praça. Quer dizer, talvez, é complicado. Naquela noite, Eduardo tomou uma decisão. Ligou para Clara. Alô? A voz dela soou cansada. Clara, sou eu. Desculpa ligar tarde, mas preciso te contar uma coisa. Eduardo, que horas são? São quase 10 da noite. Eu tenho estado na escola do Miguel, todos os dias, só observando. Ele admitiu, sentindo-se vulnerável. Sei que parece estranho, mas preciso conhecê-lo, mesmo que de longe. Clara ficou em silêncio por um momento. Eduardo, isso é perturbador, eu sei, mas Clara, ele é fascinante. Hoje vi ele ensinando uma menina menor a fazer origami. Ontem consolou um garoto que havia caído e se machucado. Ele tem uma bondade natural que me deixa sem palavras. Aonde você quer chegar com isso? Eduardo respirou fundo. Quero conhecê-lo oficialmente. Não como pai ainda, mas como, sei lá, como um amigo da família. Alguém que pode estar por perto às vezes. Não sei, Eduardo. Miguel faz muitas perguntas. Ele percebia que você não é apenas alguém qualquer. Então me apresenta como alguém do trabalho, como o patrocinador da bolsa de estudos dele, Eduardo sugeriu. Posso ajudar com as aulas de piano, levá-lo para conhecer instrumentos melhores. Clara considerou a proposta. Miguel havia perguntado várias vezes sobre aulas de piano mais avançadas, e ela simplesmente não tinha recursos para providenciar. Uma tarde, apenas uma, ela cedeu finalmente. Mas eu estarei presente o tempo todo. 2 dias depois, Eduardo chegou ao apartamento de Clara com as mãos suando e o coração disparado. Havia escolhido roupas casuais, jeans e camisa polo, numa tentativa de parecer menos intimidador. Carregava uma sacola com partituras infantis e um pequeno teclado portátil. Miguel abriu a porta e o reconheceu imediatamente. Mãe,
É o senhor da competição. Oi, Miguel. Lembra de mim? Eduardo se abaixou na altura do menino, tentando soar natural. Claro, você é o que chorou quando eu toquei. Mamãe disse que você gostou muito da música. Miguel sorriu com a espontaneidade das crianças. Quer entrar? Estou fazendo o dever de casa, mas já acabei a parte difícil. Eduardo olhou para Clara, que assentiu nervosamente. O apartamento era pequeno, mas aconchegante, cheio de plantas e fotografias de Miguel em diferentes idades. Eduardo notou que não havia nenhuma foto dele. Miguel, lembra que conversamos sobre alguém que poderia te ajudar com as aulas de piano? Clara disse, sentando-se ao lado do filho no sofá simples. O senhor Eduardo sabe tocar piano? Miguel perguntou, olhando para ele com interesse renovado. Um pouco, mas principalmente conheço pessoas que tocam muito bem. Eduardo se sentou na poltrona oposta, mantendo distância respeitosa. Trouxe algumas coisas para você ver. Miguel se aproximou quando Eduardo abriu a sacola, revelando o teclado portátil. Os olhos do menino se iluminaram como se fosse Natal. Posso tocar? É seu. Eduardo disse simplesmente. Miguel olhou para Clara, que assentiu. Depois pegou o teclado com o cuidado de quem manuseia algo precioso. Nossa, as teclas são mais macias que o piano da escola. É porque este é novo. Foi feito especialmente para estudantes, Eduardo explicou, observando como Miguel testava diferentes sons e ritmos no instrumento. Senhor Eduardo, posso te perguntar uma coisa? Miguel parou de tocar e o encarou com seriedade. Claro. Por que você chorou quando eu toquei na competição? Eu fiz alguma coisa errada? A pergunta pegou Eduardo completamente desprevenido. Clara se tensionou, pronta para intervir se necessário. Não, Miguel, você fez tudo certo. Na verdade, fez melhor que certo. Eduardo escolheu as palavras cuidadosamente. Às vezes, quando a música é muito bonita, ela nos faz chorar de emoção. Sua música me lembrou de coisas importantes que eu havia esquecido. Que tipo de coisas? Eduardo olhou para Clara, que o observava atentamente. Me lembrou que existem coisas mais importantes que trabalho, como família, como amor. Miguel assentiu com a sabedoria estranha que algumas crianças possuem. Mamãe sempre diz que música é uma linguagem do coração. Talvez seu coração estava com saudade. A observação atingiu Eduardo como um raio. Talvez estivesse mesmo. Nas horas seguintes, Eduardo observou Miguel tocar, fazer perguntas inteligentes sobre teoria musical e demonstrar uma compreensão intuitiva de conceitos complexos. Mas o que mais o impressionou foi a gentileza natural do menino, como ofereceu água quando notou que Eduardo estava nervoso, como incluiu Clara na conversa quando percebeu que ela estava se sentindo excluída. Senhor Eduardo, você tem família? Miguel perguntou durante um intervalo. Não. Quer dizer, tenho pais, mas eles moram longe. Não tenho esposa nem filhos. Eduardo respondeu honestamente. Isso deve ser solitário. Miguel disse com uma empatia surpreendente para uma criança de 4 anos. É sim, muito solitário. Se quiser, pode vir jantar com a gente às vezes. Mamãe faz macarrão muito gostoso e eu posso tocar música para você. A oferta foi feita com tanta naturalidade que Eduardo sentiu os olhos ardendo. Clara interveio rapidamente. Miguel, o senhor Eduardo é muito ocupado com o trabalho dele. Mas todo mundo precisa comer, né, mamãe? E música deixa a comida mais gostosa. Eduardo olhou para Clara, uma pergunta silenciosa em seus olhos. Ela hesitou, depois assentiu quase imperceptivelmente. Seria uma honra jantar com vocês, Miguel. Quando Eduardo se preparava para ir embora, Miguel correu até o quarto e voltou com um desenho. Fiz isso para você. O papel mostrava 3 figuras, uma mulher, uma criança e um homem, todos de mãos dadas embaixo de um arco-íris.
No canto estava escrito com letra infantil: para o senhor Eduardo, que gosta de música igual a nós. Eduardo segurou o desenho com mãos trêmulas. Obrigado, Miguel. Vou guardar com muito carinho. Promete? Prometo. Depois que Miguel foi escovar os dentes, Clara acompanhou Eduardo até a porta. Como foi? Ela perguntou baixinho. Foi... Eduardo procurou palavras adequadas. Ele é incrível, Clara. É gentil, inteligente, talentoso. É tudo que eu jamais sonhei que um filho poderia ser. E como você se sente agora? Ainda tem medo? Eduardo olhou para o desenho em suas mãos. Tenho mais medo do que antes. Medo de não ser digno dele. Medo de estragar a coisa mais perfeita que já vi na vida. Esse medo é bom, Eduardo. Significa que você entendeu o que está em jogo. Clara? Eduardo se virou antes de sair. Obrigado por me dar essa chance. Eu sei que não mereço. Não é por você, é por ele. Miguel merece ter todas as pessoas que o amam em sua vida. Naquela noite, Eduardo colocou o desenho de Miguel em uma moldura e o colocou na mesa de seu escritório, ao lado dos prêmios empresariais que antes considerava suas maiores conquistas. Agora, eles pareciam insignificantes comparados àquelas figuras coloridas, desenhadas com amor por mãos pequenas. Pela primeira vez em anos, Eduardo adormeceu pensando não em relatórios ou reuniões, mas em como poderia ser um homem digno do desenho que agora ocupava o lugar de honra em sua vida. 2 meses se passaram desde o primeiro encontro oficial e Eduardo havia se tornado uma presença constante na vida de Miguel e Clara. Toda sexta-feira, ele chegava ao apartamento com alguma surpresa musical. Partituras raras, gravações de grandes pianistas ou simplesmente histórias sobre compositores famosos que Miguel ouvia com fascinação. Naquela tarde de sexta, Eduardo chegou mais cedo que o usual, carregando uma expressão diferente. Miguel estava no chão da sala, montando um quebra-cabeças de 500 peças que retratava uma orquestra sinfônica. Senhor Eduardo! Miguel se levantou correndo para abraçá-lo, um gesto que havia se tornado natural entre eles. Olha só, já montei todos os violinos e estou começando os violoncelos. Eduardo se abaixou para examinar o progresso, mas Clara notou que ele estava distraído. Miguel, que tal pegar um suco na cozinha? O senhor Eduardo e eu precisamos conversar rapidamente. Posso terminar esta fileira antes? Miguel pediu, apontando para as peças dos instrumentos de sopro. Pode, meu amor, só não demora muito. Quando ficaram sozinhos na sala, Eduardo se sentou pesadamente no sofá, passando as mãos pelos cabelos em um gesto que Clara havia aprendido a reconhecer como nervosismo. O que aconteceu? Ela se sentou ao lado dele, mantendo distância respeitosa. Recebi uma proposta hoje. Uma proposta que pode mudar tudo. Eduardo tirou um envelope da pasta executiva. É de uma gravadora internacional. Querem comprar a Nogueira Music e me oferecer um cargo na matriz em Londres. Clara sentiu o estômago afundar. E você vai aceitar? Não sei. 3 meses atrás teria aceitado sem hesitar. É o reconhecimento internacional que sempre busquei, a validação de tudo que construí. Eduardo olhou para o quebra-cabeças inacabado de Miguel. Mas agora você tem outras considerações. Agora eu tenho um filho que mal estou começando a conhecer. E uma mulher que... Ele parou, olhando diretamente para Clara. Uma mulher que eu nunca deveria ter deixado escapar. O comentário pegou Clara desprevenida. Nas últimas semanas, havia sentido uma mudança sutil na dinâmica entre eles. Eduardo não era mais apenas o pai arrependido tentando se redimir. Havia momentos de cumplicidade, olhares que duravam mais que o necessário, toques acidentais que pareciam intencionais. Eduardo, não complique as coisas. Estamos fazendo isso funcionar por causa do Miguel.
Estamos mesmo? Só por causa dele? Eduardo se aproximou ligeiramente. Clara, eu sei que não tenho direito, mas preciso te dizer que estar aqui, vendo vocês dois juntos, me fez perceber o que realmente perdi. Você perdeu a chance de ser pai desde o início. Perdeu os primeiros passos, as primeiras palavras, as noites em claro. Clara se levantou, agitada. Não pode simplesmente aparecer agora e querer recuperar tudo. Eu sei que não posso recuperar o passado, mas posso construir um futuro. Eduardo se levantou também, seguindo-a até a janela. Clara, nesses meses convivendo com vocês, eu mudei. Miguel me mudou. Você me mudou. Mudou o suficiente para recusar uma proposta internacional? Clara testou, virando-se para encará-lo. Eduardo hesitou, e Clara viu a luta interna refletida em seus olhos. Não sei, por isso estou aqui. Preciso saber se tenho alguma razão para ficar. Miguel é razão suficiente. E você? Também seria uma razão? A pergunta ficou suspensa no ar como uma nota musical não resolvida. Clara abriu a boca para responder, mas Miguel apareceu correndo da cozinha. Terminei os violoncelos. Querem ver? Ele parou entre os dois adultos, percebendo a tensão. Vocês estavam brigando? Não, meu amor. Estávamos apenas conversando sobre coisas de adultos. Clara se abaixou na altura dele, forçando um sorriso. Coisas de adultos são sempre tão complicadas? Miguel perguntou com a honestidade típica das crianças. Eduardo riu, apesar da tensão. Às vezes sim, muito complicadas. Senhor Eduardo, você parece triste hoje. Quer que eu toque uma música alegre para você? Gostaria muito, Miguel. Enquanto Miguel se dirigia ao piano eletrônico, Eduardo segurou suavemente o braço de Clara. Não vou tomar a decisão sozinho. Qualquer escolha que eu faça afeta vocês dois agora. Nos dias seguintes, Eduardo cancelou todas as reuniões relacionadas à proposta internacional, alegando que precisava de mais tempo para decidir. Em vez disso, passou mais tempo com Miguel e Clara, como se tentasse absorver cada momento. Durante uma tarde chuvosa, os três estavam no apartamento quando Miguel fez uma observação que mudou tudo. Mamãe, por que o senhor Eduardo não tem fotos dele quando era criança? Clara parou de dobrar roupas. Como assim, amor? Ele sempre quer ver minhas fotos de quando eu era bebê, mas nunca trouxe fotos dele. Quero ver como ele era pequeno. Eduardo e Clara trocaram olhares. Era uma pergunta inocente, mas que tocava no coração do relacionamento que estavam construindo. Miguel tem razão, Eduardo disse lentamente. Nunca mostrei fotos minhas para vocês. Você não precisa, Clara começou, mas Eduardo já estava pegando o celular. Quero mostrar. Ele se sentou no chão ao lado de Miguel, abrindo a galeria de fotos. Olha, esta sou eu com mais ou menos a sua idade. Miguel se inclinou para ver a foto de um menino sério, vestido formalmente, sentado sozinho em um piano muito maior que ele. Você parecia triste, Miguel observou com a sensibilidade de sempre. Eu era um pouco triste mesmo. Meus pais viajavam muito por trabalho, então eu ficava sozinho bastante. Deve ter sido solitário. Miguel tocou a tela do celular carinhosamente. Por isso você trabalha tanto, para não se sentir sozinho? A pergunta atingiu Eduardo como um soco. Uma criança de 4 anos havia diagnosticado em segundos algo que ele levou décadas para compreender. Talvez você esteja certo, Miguel. Sabe o que você precisa? Miguel se levantou com determinação. Precisa de fotos novas, fotos felizes. Vamos tirar fotos juntos. Nos minutos seguintes, Miguel insistiu em tirar dezenas de selfies com Eduardo, fazendo caretas engraçadas, poses sérias de músico e sorrisos genuínos. Clara observava de longe, vendo Eduardo rir como uma criança pela primeira vez desde que o conhecia. Agora uma com a mamãe também. Miguel puxou Clara para o meio deles. Vamos ser uma família da foto. A palavra família ecoou no silêncio.
Miguel havia dito naturalmente, sem perceber o impacto. Eduardo e Clara se entreolharam por cima da cabeça dele, ambos processando o significado. Miguel, nós não somos exatamente uma família, Clara tentou explicar gentilmente. Por que não? Vocês se gostam, eu gosto dos dois, comemos juntos, rimos juntos. O que mais precisa para ser família? Eduardo sentiu o coração se apertar. Miguel, é mais complicado que isso. Porque os adultos sempre falam que as coisas são complicadas. Miguel cruzou os bracinhos frustrado. Amor não é complicado. Amor é simples, é só querer bem e estar junto. Naquela noite, depois que Miguel adormeceu, Eduardo e Clara se sentaram na varanda do pequeno apartamento, bebendo chá e observando as luzes da cidade. Ele tem razão, sabe? Eduardo disse suavemente. Sobre amor ser simples. Para crianças, talvez. Para adultos que já se machucaram. Clara deixou a frase no ar. Clara, posso te fazer uma pergunta honesta? Sempre. Se eu recusar a proposta de Londres, se ficar aqui e tentar ser o pai que Miguel merece, você me daria uma chance? Uma chance real de reconquistar você? Clara ficou em silêncio por um longo momento, observando as estrelas fracas que conseguiam brilhar, apesar da poluição luminosa da cidade. Eduardo, você machucou não apenas a mim, mas a criança que nem havia nascido. Como eu posso ter certeza de que não vai nos machucar de novo? Não pode ter certeza. Eu também não posso garantir que serei perfeito. Eduardo se virou para ela, sua voz carregada de emoção. Mas posso prometer que nunca mais vou colocar nada antes de vocês. Nem trabalho, nem ambição, nem medo. E se eu disser que preciso de mais tempo? Que não posso simplesmente esquecer 4 anos de dor e recomeçar? Então eu espero. Espero o tempo que for necessário. Clara estudou o rosto dele na luz fraca da varanda. Via sinceridade ali, mas também via cicatrizes, as mesmas que ela carregava. Eduardo, se ficar, não pode ser pelos motivos errados. Não pode ficar por culpa ou por obrigação. Miguel merece um pai que escolha estar presente por amor, não por remorso. Eu amo aquele menino, Clara. Amo cada pergunta curiosa que ele faz, cada música que toca, cada desenho que me dá. Amo como ele vê o mundo com tanta bondade. Eduardo fez uma pausa. E eu amo você. Sempre amei, mesmo quando fui idiota demais para admitir. As palavras ficaram suspensas entre eles, como uma promessa frágil. Clara sentiu lágrimas se formando em seus olhos. Lágrimas de esperança misturadas com medo. Não vou aceitar a proposta de Londres, Eduardo disse com firmeza. Vou ficar, não por vocês, mas por mim, porque finalmente entendi que sucesso sem família não é sucesso. É apenas solidão disfarçada de conquista. Clara não respondeu imediatamente, mas estendeu a mão e tocou a dele levemente. Era um gesto pequeno, mas cheio de possibilidades. Vamos devagar, ela sussurrou. Muito devagar. Todo o tempo do mundo, Eduardo prometeu, entrelaçando os dedos nos dela. Dentro do apartamento, Miguel dormia profundamente, sorrindo como se estivesse sonhando com música. E talvez estivesse sonhando com uma melodia nova. A melodia de uma família que estava aprendendo, lentamente, a se formar. 6 meses depois, Eduardo caminhava nervoso pelos corredores do conservatório, onde acabara de criar a fundação Notas do Amanhã. As paredes estavam decoradas com fotografias de crianças tocando instrumentos, e o som de várias aulas de música criava uma sinfonia caótica, mas reconfortante. Hoje seria a inauguração oficial, e ele havia convidado Clara e Miguel como convidados especiais. Senhor Nogueira, tudo está pronto para a cerimônia, informou sua nova assistente Marina, uma jovem que havia contratado especificamente para cuidar dos projetos sociais da empresa. Eduardo ajeitou a gravata pela 10ª vez.
observando através da janela o salão principal se enchendo de famílias, educadores e representantes da mídia. A fundação ofereceria educação musical gratuita para crianças carentes, mas para ele representava muito mais. Era sua forma de honrar o talento que quase havia perdido por orgulho e medo. Eduardo! A voz de Miguel ecoou pelo corredor e o menino correu em sua direção com um sorriso radiante. Aos 5 anos, havia crescido visivelmente, mas mantinha a mesma curiosidade intensa e bondade natural que haviam conquistado Eduardo desde o primeiro encontro. Miguel, você veio! Eduardo se abaixou para receber o abraço caloroso do menino, sentindo aquela familiar onda de emoção que sempre o atingia quando o via. Claro que eu vim. Mamãe disse que você construiu uma escola de música para crianças como eu. É verdade? Miguel se afastou para olhá-lo nos olhos, suas mãozinhas ainda nos ombros de Eduardo. É verdade. E você vai ser meu primeiro aluno especial, se quiser. Clara se aproximou, usando um vestido azul claro que realçava seus olhos. Nos últimos meses, o relacionamento entre eles havia evoluído gradualmente. Não eram mais apenas pais cooperando pela criança. Havia jantares só para adultos, conversas longas ao telefone e até mesmo alguns beijos tímidos que deixavam ambos esperançosos e apreensivos. A decoração ficou linda, Clara comentou, observando os arranjos de flores e as faixas comemorativas. Deve estar custando uma fortuna. Vale cada centavo. Eduardo se aproximou dela, inalando discretamente o perfume suave que se tornara familiar. Especialmente se conseguir ajudar mais crianças como nosso Miguel. A palavra nosso escapou naturalmente, e ambos a registraram. Nos últimos meses, Eduardo havia se referido cada vez mais a Miguel dessa forma, e Clara não o corrigia mais. Posso ver as salas de aula? Miguel perguntou, saltitando de ansiedade. Claro, vem, vou te mostrar tudo. Eduardo guiou os dois pelos corredores, orgulhosamente mostrando cada detalhe. Havia salas para diferentes instrumentos, uma biblioteca musical, estúdios de gravação básicos e até mesmo uma pequena sala de concertos. Mas foi quando chegaram à sala principal de piano que Miguel parou boquiaberto. Nossa, quantos pianos! Ele correu até um piano de cauda preto, igual ao que havia tocado na competição. Posso tocar? Hoje não, meu amor. Clara interveio. Tem muita gente importante vindo para essa inauguração. Talvez depois. Na verdade, Eduardo se ajoelhou na altura de Miguel. Eu estava esperando que você tocasse algo para todos hoje. Seria uma honra para a fundação. Miguel olhou para Clara, que assentiu com um sorriso. Que música você quer que eu toque? A que você quiser, a que estiver no seu coração hoje. 1 hora depois, o salão principal estava lotado. Eduardo subiu ao pequeno palco improvisado, sentindo uma mistura de nervosismo e orgulho que jamais experimentara em apresentações empresariais. Senhoras e senhores, obrigado por estarem aqui na inauguração da Fundação Notas do Amanhã. Sua voz ecoou pelo sistema de som. Esta fundação nasceu de uma descoberta pessoal, a de que talento pode florescer em qualquer lugar, independente de condições financeiras ou apoio familiar. Ele fez uma pausa, seus olhos encontrando Clara na plateia. Aprendi que às vezes as lições mais importantes da vida vêm de professores improváveis e que nunca é tarde para aprender a ouvir a música que realmente importa. Os aplausos foram educados, mas Eduardo sabia que o momento especial ainda estava por vir. Gostaria de apresentar o jovem músico que inspirou esta fundação, Miguel Medeiros Nogueira, de 5 anos. Miguel subiu ao palco com a confiança natural que desenvolvera nos últimos meses. Eduardo ajustou o banco do piano e sussurrou: "Lembra do que conversamos? Toque com o coração." O menino se sentou, fechou os olhos por um momento como sempre fazia e começou a tocar.
Mas desta vez não era uma peça clássica conhecida. Era uma melodia nova, criada por ele mesmo nos últimos dias. As notas fluíam com uma maturidade emocional impressionante para alguém tão jovem. A música começava melancólica, quase triste, mas gradualmente se transformava em algo esperançoso, caloroso, cheio de vida. Era como se Miguel estivesse contando uma história através do piano. Eduardo sentiu lágrimas se formando em seus olhos. Reconhecia elementos da música que Clara tocava anos atrás, misturados com melodias novas, criando algo completamente original e profundamente tocante. Quando Miguel terminou, o silêncio durou alguns segundos antes dos aplausos explodirem. Várias pessoas na plateia estavam visivelmente emocionadas. Miguel, Eduardo se aproximou do microfone, pode nos contar sobre essa música? Ela tem um nome? Miguel sorriu, pegando o microfone com as duas mãozinhas. Chama Pai. É sobre quando coisas tristes se transformam em coisas felizes, quando pessoas que estavam longe ficam perto, quando famílias se juntam. Um murmúrio de admiração percorreu a plateia. Eduardo sentiu as pernas bambas. Dedico essa música para minha mãe, que me ensinou que amor é mais forte que qualquer tristeza. Miguel continuou, com a seriedade de um adulto. E para meu pai, que aprendeu que família é mais importante que trabalho. O impacto das palavras atingiu Eduardo como um raio. Pela primeira vez, Miguel havia se referido a ele publicamente como pai. Não havia planejamento nisso. Era simplesmente o que o menino sentia. Eduardo não conseguiu se conter. Subiu ao palco, se ajoelhou ao lado de Miguel e o abraçou, não se importando com as câmeras ou com a plateia. Obrigado, filho. Obrigado por me ensinar o que realmente importa. Você não vai mais esquecer? Miguel sussurrou em seu ouvido. Nunca mais. Prometo. Clara observava da plateia com lágrimas escorrendo livremente pelo rosto. Nos últimos meses, havia visto Eduardo se transformar gradualmente no homem que ela sempre soube que ele poderia ser. Não mais o executivo frio e calculista, mas alguém capaz de colocar amor acima de ambição. Após a cerimônia, enquanto os convidados se despediam e os funcionários organizavam o espaço, os três se encontraram sozinhos no escritório de Eduardo. Miguel, você foi incrível hoje, Clara disse, beijando o topo da cabeça dele. Estou muito orgulhosa. Eu também estou orgulhoso de vocês dois, Miguel respondeu, sentando-se no colo de Eduardo como se fosse o lugar mais natural do mundo. Agora somos uma família de verdade? Eduardo e Clara se entreolharam. Haviam evitado essa conversa específica, sabendo que ela eventualmente viria. Miguel, Eduardo começou cuidadosamente. Como você se sentiria se eu pedisse sua mamãe em casamento? Os olhos de Miguel se arregalaram. Você vai pedir a mamãe em casamento. Só se você concordar. Você é o homem da casa. Então, preciso da sua permissão. Miguel olhou seriamente entre os dois adultos. Vocês vão se amar para sempre. Vamos, Eduardo respondeu com certeza. E vão cuidar um do outro quando ficarem doentes? Sempre, Clara confirmou. E vão me ensinar música até eu ficar velhinho? Até você ficar cansado de aprender, Eduardo riu. Miguel assentiu solenemente. Então pode pedir. Eduardo se levantou, tirando Miguel do colo e colocando-o no chão. Depois se virou para Clara, que o observava com uma mistura de nervosismo e expectativa. Clara Medeiros, ele se ajoelhou, tirando um pequeno estojo do bolso. Você me ensinou que amor não é posse, é escolha, que família não é sangue, é compromisso, que música não está nas notas perfeitas, está na emoção que elas carregam. Clara levou as mãos ao peito, o coração batendo acelerado. Você me deu o filho mais incrível do mundo e me mostrou o homem que eu poderia ser. Quer se casar comigo? Quer construir uma família de verdade comigo? Clara olhou para Miguel, que assistia à cena com os olhos brilhando de emoção.
Depois, olhou para Eduardo, vendo no rosto dele não apenas amor, mas gratidão, humildade e uma determinação que ela jamais havia visto antes. Sim, ela sussurrou, depois mais alto. Sim, quero. Eduardo colocou o anel simples, mas elegante no dedo dela e se levantou para beijá-la. Miguel aplaudiu entusiasmado. Agora posso chamar você de papai? Miguel perguntou. Só se você quiser, Eduardo respondeu, pegando-o no colo novamente. Eu quero. Sempre quis. 6 meses depois, em uma cerimônia simples no jardim da fundação, rodeados apenas pela família mais próxima e alguns amigos especiais, Eduardo e Clara se casaram. Miguel foi o pajem, carregando as alianças com solenidade, mas não conseguiu reprimir um sorriso radiante durante toda a cerimônia. Durante a festa, Miguel tocou novamente sua composição Pai, mas desta vez havia adicionado um final novo, mais alegre, mais completo, como se a música finalmente tivesse encontrado sua resolução perfeita. Eduardo observou sua nova família dançando no jardim entre as luzes de festa e percebeu que havia aprendido a lição mais importante de sua vida. Às vezes, o destino desafina propositalmente para nos ensinar a encontrar a harmonia verdadeira. Naquela noite, quando Miguel já dormia entre eles na cama king size do novo apartamento da família, Clara sussurrou no ouvido de Eduardo. Você transformou o que era vergonha em música. Nós transformamos, Eduardo corrigiu, beijando sua testa. Nós três, juntos. E pela primeira vez em sua vida, Eduardo adormeceu sabendo que havia encontrado seu verdadeiro sucesso.